O meta de 2026 mudou e tudo que era apelão ontem, hoje já é puro desperdício de Elixir. No vídeo de hoje eu ranqueei todas as evoluções do Clash Royale, daquela que vai te fazer subir 3 arenas em um único dia, até aquela que é o verdadeiro meme. Então se prepara, porque a posição número 1 vai te deixar muito irritado, mas é a única verdade que você precisa ouvir para parar de perder troféus. Em 39º temos o Goblin Gigante, que assim como qualquer evolução, chegou no jogo muito roubada. Era difícil de parar ela, mas também, como qualquer evolução, depois de nerfs e mais nerfs, a carta simplesmente morreu. E se você ainda perde para essa carta em 2026, cara, eu sinto te informar, mas você precisa voltar pro tutorial. Em 38º temos o Goblin com Dardo, que sofreu como qualquer evolução. Antes, o veneno dava um dano surreal, mas hoje em dia isso aí arde menos do que pimenta. E tem gente que ainda prefere usar a versão normal dele. Em 37º, o Cavaleiro, que é uma das evoluções mais estáveis que o jogo já viu. No começo era quase imbatível, enfrentava qualquer coisa e até hoje é muito boa, mas o seu uso caiu muito, já que há pouco tempo foi lançada a versão Herói que tomou a sua coroa. A 36ª posição vai para o Caçador, porque a Supercell deu a evolução para uma carta que praticamente só faz sentido no deck de Gigante Real, que já tem as evoluções do próprio Gigante e do Fantasma Real, que convenhamos são muito melhores. E nenhum jogador em sã consciência ia trocar essas duas evoluções pela Evo do Caçador. Em 35º, o Espírito de Gelo, carta que era praticamente perfeita, mas a Supercell resolveu nerfar a duração do congelamento da carta normal do Espírito. Então, teoricamente, ela nerfou a Evo em dobro, já que são 2 congelamentos, então praticamente ninguém mais a usa. Em 34º, os Morcegos, e essa é até que um pouco óbvia, qualquer feitiço leva essa carta, e hoje ela está num mar de concorrência, principalmente agora com o lançamento do Mega Serve Herói. Cara, essa carta teve um marketing surreal para absolutamente nada. Em 33º, o Lenhador, carta que vai sofrer muito nesse meta de 2026, que conta com muitas cartas de gangues e muita bagunça generalizada. Só isso já bastaria para explicar por que ele está nesse rank, mas uma carta que só funciona em praticamente um deck, boa coisa não é. Em 32º, Dragão Elétrico, e essa é bem fácil de falar, carta que é muito fraca. Você só ganha a partida usando essa Evo se o seu oponente for um fracasso total, ou se ele pelo menos não tiver um relâmpago no deck. Porque é simples, se ele tiver um relâmpago, cara, não vai sobrar nada pro beta. Na 31ª posição, os Recrutas Reais são facilmente uma das cartas mais memes do jogo. Ainda mais hoje em dia que tudo virou spam. Sem falar que essa carta aqui tem 1% de uso no jogo. Se você usa essa carta, se sinta especial. Ou não. O 30º lugar é do Barril de Goblins, carta que perdeu muito espaço, já que temos muitos decks hoje em dia que possuem 2 feitiços, geralmente tronco e flechas, sem contar que todo mundo já sabe qual é o barril de verdade. Em 29º temos o Mago, que parte do mesmo princípio do Cavaleiro. A carta perdeu muito espaço e vai continuar perdendo espaço para a versão heróica. Em 28º, o Bomb Nelson perdeu muito espaço de uso, e hoje quase não chega a 2%. Isso porque ele já não é tão confiável como era antes, e tem cartas que faziam o mesmo papel, com um pouco mais de estabilidade. Em 27º, o Pidiri. Ele funciona muito bem se você cair contra decks que tenham P.E.K.K.A, Mega Cavaleiro e Golem, já que ele prende todo mundo lá dentro, absorve o dano e dependendo ainda gera um leve contra-ataque. Mas contra decks de cartas aéreas, esquece. Em 26º, a evolução do Morteiro nunca me agradou muito, já que ela funciona mais lento do que uma X-Besta ou Directs, como Mineiro e Escavadeira Goblin. E como é uma carta que depende muito de outras, nunca achei que ela fosse viável. Em 25º, os Larrys, que no lançamento fizeram muitos players praticamente enlouquecerem. Com o Renascimento Infinito, por algum tempo essa Evo foi muito boa, mas hoje só vale a pena usar em deck que tem espaço livre para Evo, caso contrário, nem perca seu tempo. Em 24º temos a evolução da Mosqueteira, que é uma das evoluções mais skills desse jogo. Se tu não souber usar a hora certa e a posição certa, você vai achar que a evolução é ruim, e é por isso que você perde para ela quando seu oponente a sabe utilizar.
Em 23º temos a Pirotécnica, que tinha um dano avassalador no lançamento. Ela continua muito forte, ainda mais se você não estiver com o feitiço na mão para tirar ela de campo. E por mais que seja uma carta pouco usada, já que geralmente só usam em decks de corredor, essa Evo ainda irrita muito mesmo em 2026. Em 22º, a sua carta preferida, isso aí, o Mega Cavaleiro. Carta que tira a paciência de muita gente. Pula, pula e pula. Nessa, a Supercell foi maligna, porque ela sabe muito bem que todo mundo odeia o pulo do Mega Cavaleiro, mas ele só não fica melhor no rank porque é muito fraco contra cartas aéreas, e cartas simples hoje em dia já dão de conta dele. Em 21º temos os Bárbaros, que se saíram muito bem contra as cartas terrestres dos decks de Balão e Lava Round, mas essa carta só não fica numa posição melhor, porque dentro do top 10 tem uma carta que custa menos Elixir e se sai muito melhor. Em 20º lugar, a evolução da P.E.K.K.A, que a Supercell até hoje não consegue balancear. Já teve tempo que essa carta era imparável e recuperava muita vida, e até a temporada passada ela simplesmente não servia para nada, mas agora, novamente, ela ganhou um buff e está simplesmente incrível. Em 19º lugar, o Ariete de Batalha, carta que só tem 4% de uso na última temporada. Ela perdeu muito espaço, pois já não se encaixa bem nos decks de spam, e já não vale mais tanto a pena caso você tenha outras cartas evoluídas. Em 18º, as Arqueiras, carta que funciona muito bem, só que em pouquíssimos decks. Uma das primeiras evoluções que eu ganhei, mas sinceramente eu não penso em usá-las, por serem extremamente específicas. Em 17º, a Fornalha. Irmão, essa Evo caiu nas graças e teve um tempo que parecia que só existia essa carta. Encheu muita paciência no começo, mas hoje já deu uma sumida. Mesmo assim, essa Evo é muito boa. Em 16º, o Executor, que é a minha Evo favorita. Essa farma aura, carta que sozinha derruba muito combo, defende balão, gangues, hordas e tem um dano na torre que simplesmente não dá pra ser ignorado. Carta boa demais. Na 15ª posição, a evolução do bebê dragão, que na minha opinião não é boa, mas claramente funciona muito bem com decks de Lava Round e balão. Se você não tiver preparado para defender, vai tomar muito dano à toa. Em 14º, os quebra-muros. Por mais que a Supercell dê nerf atrás de nerf, a evolução ainda é ótima. Boa parte disso é por custar apenas 2 de Elixir e ter um dano absurdo que não é bom deixar passar. E ainda tem um acréscimo porque essa carta funciona muito bem em decks leves e de rotação rápida. Na 13ª posição, a Broca Goblin, que em 2026 chegou muito forte, porque ganhou um buff e agora até serve para alguma coisa, diferente da temporada passada, que a Evo até dava menos dano do que a carta normal. Vai entender. Em 12º, a Bruxa. Cara, essa evolução quase quebrou o Clash Royale no lançamento. Simplesmente não morria por nada. Sua cura por esqueleto era simplesmente insana. E mesmo depois de muito nerf, ainda continua muito forte e muito utilizada. Essa eu tenho no meu deck. Em 11º, o Canhão. Construção muito forte já normalmente, mas com essa Evo então nem se fala. O seu lançamento não veio nem tão quebrada e nem tão fraca. E nem recebeu muitos nerfs. Evo muito consistente. Nessa, a Supercell acertou. Abrindo o top 10, temos a evolução da Valkyria. Essa sim é forte, possivelmente a Evo mais forte de defesa. Tem dano em área, muita vida, ótimo contra-ataque e ainda puxa tudo para perto. Ela tem tudo. E é por isso que ela tem incríveis 13% de uso no jogo. Em nono lugar, a evolução do Gigante Real. E sinceramente, eu odeio de todas as formas jogar contra essa carta. Insuportável, muito difícil de defender. Ela só destrói tudo pela frente, como se sua Tesla, seu canhão ou até a jaula não fossem nada. Para defender isso, tem que gastar muito Elixir ou ter uma Torre Inferno no seu deck. Na 8ª posição, temos a evolução do Dragão Infernal, que chegou como meme. Quase ninguém botou fé e acharam que não tinha mudado em quase nada a carta, mas a real é que ter esse ataque carregado ajuda muito a carta a destruir tanques, e se você não tiver um zap ou um mago elétrico na mão, vai ser taxado. Na 7ª posição, a Tesla, que na minha opinião é a melhor Evo de construção do jogo. Tem mecânicas incríveis como ser subterrânea, dar pulso elétrico, resetar cartas e ainda tem um dano muito consistente. Só não fica mais bem colocada por ter levado muito nerf. Na 6ª posição temos a evolução do Barril de Esqueletos, que em decks rápidos se sai muito bem, ainda mais se seu oponente não estiver com uma boa rotação na mão. E como são 2 barris, um tronco não é o suficiente e é bem complicado de sair com vantagem de Elixir deste combate.
Abrindo o top 5, a evolução do exército de esqueletos foi uma grande confusão no começo. Para quem joga sem feitiço pesado, sofreu um pouco até aprender a lidar. Teve até um bug com a mosqueteira herói que deixava o general preso e simplesmente era impossível de defender. Em questão de segundos, você tomava 3 coroas. Em quarto lugar, os porcos reais, que possivelmente é a condição de vitória Evo mais forte desse jogo, por ter dano de aterrissagem, serem híbridas e terem 2 caminhos caso você use uma construção. E se você junto dessa Evo ter um feitiço pesado, é quase certeza que você vai conseguir levar uma torre. Em terceiro lugar, o Zap, Evo que faz uma carta de 2 de Elixir valer como se fosse 3 ou até 4, porque leva pirotécnica, goblins, barril de goblins e até a princesa, fora que reseta qualquer carta e até te dá um apoio, tanto na defesa quanto no ataque. Em segundo lugar, a bola de neve, Evo muito utilizada em decks como balão, ciclo de foguete, escavadeira goblin e até o esqueletão. Combinam perfeitamente porque juntam a lentidão com o empurrão. É como se fizesse uma união do gelo com o tornado em uma única carta por apenas 2 de Elixir. Sensacional! E a evolução mais forte de 2026, com certeza, é o Fantasma Real. Ele tem muito dano, fica invisível, gera 2 guardas e ainda dá dano de surgimento dos guardas. Ele consegue fazer um estrago gigante sozinho. E esse é o meu rank das Evos de 2026. Comenta aí o seu rank e qual sua Evo favorita. Mas antes disso, já dá aquela hypada no vídeo e se inscreve no meu canal para me dar aquela força e um abraço.